Eu tenho certeza que vocês lembram de diversos jogadores no auge do futebol. E pô, cara, nem sempre um jogador de futebol vai viver o auge dele, mas mesmo assim, com o passar dos anos, ele vai manter naquele alto nível no futebol. A gente tem diversos jogadores que foram simplesmente assim. A gente tem o Cristiano Ronaldo, que depois dos 30 anos, ele dobrou os números dele. A gente tem o Messi, que quando o pessoal tava falando, pô, sua carreira tá decaindo, Messi, o cara simplesmente ganhou uma Copa do Mundo pela Argentina. Mas por um outro lado, a gente tem jogadores que viveram o auge, mas foi muito curto. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre jogadores que foram nerfados pelo bem do futebol. E meu amigo, a dinâmica do vídeo vai ser, eu simplesmente vou pegar alguns jogadores que o pessoal fala que foram nerfados pelo bem do futebol e vou analisar se eu concordo ou não. E lembrando que nerfado significa, era algo tão apelão, algo que era tão difícil de parar, foi simplesmente obrigatório abaixar o nível dele pra não acabar a competitividade. Então meu amigo, já deixa o like, se inscreve no canal aí, vídeo semanalmente, então bora lá. Cara, talvez o jogador que o pessoal mais comente que foi nerfado pelo bem do futebol é o Eden Hazard. Não, Hazard começou sua carreira lá no Lille da França e lá em 2012 ele foi transferido pelo Chelsea por 33 milhões de euros. Com certeza esse dinheiro dá pra comprar 50 mil moedas no eFootball. Meu amigo, o Hazard é aquele clássico baixinho ponta esquerda, cara. E cara, nos anos de Chelsea o Hazard simplesmente jogou demais. O cara tem simplesmente 2 Premier Leagues. Fora também os outros títulos que ele ganhou também. E mesmo no tempo do Chelsea ele conseguia jogar muito bem na seleção dele, cara. O pessoal gosta bastante de falar sobre a clássica geração belga. Pô, os caras eliminou o Brasil, cara. Os caras ficou em terceiro na Copa do Mundo de 2018. Mas até que chegou o ano de 2019 ele foi contratado pelo Real Madrid, sendo a maior contratação da história do clube. E, meu amigo, ele começou a desandar um pouco, começou a pegar um banco. Aí teve aquela questão dele estar um pouco acima do peso. E querendo ou não, eu acho que ele não deve ser orgulhoso pela passagem que ele fez no Real Madrid, porque decepcionou bastante, cara. Mas eu não vou julgar o cara porque ele mesmo deu a entender que ele não queria sacrificar as coisas que ele gostava de fazer pra focar tanto no futebol assim. Eu acho que o único problema do Hazard é a síndrome do jogador aposentado. Hazard, vem aqui, cara. Você acha que em futebol puro você é melhor que o Cristiano Ronaldo? Olha só, eu acho que com certeza eu tenho mais habilidades que ele, mas eu não priorizei tanto minha carreira. Eu não sou o maior fã do Hazard, mas reconheço que ele poderia ter sido um jogador maior que ele se tornou. E de fato, talvez ele tenha sido um jogador nerfado. Agora, meus amigos, iremos falar simplesmente de Felipe Coutinho. O Coutinho começou sua carreira sendo um grande prodígio lá na base do Vasco. Ele começou a jogar algumas partidas no profissional e atraiu olhares da grande Inter de Milão. E aí começou um ping-pong, uma hora ele tava na Inter de Milão, outra hora no Espanhol, outra hora o empréstimo acabava, até que no final ele conseguiu se transferir lá pro Liverpool em 2013. Cara, falando de algo que eu assisti mais de perto, que eu tive mais contato, eu vou falar dele jogando na seleção brasileira. E meu amigo, o que esse moleque jogou lá em 2016, 2017 nas eliminatórias da Copa da Rússia, era simplesmente incrível ver aquele Brasil jogar junto com ele. Ele começou a evoluir mais como jogador, teve aquela parceria com o Neymar, teve aquela parceria com o Paulinho no meio campo. E aí a história começou a mudar quando o Neymar simplesmente decidiu que ia sair do Barcelona e jogar lá no PSG. E aí em 2018 o Barcelona simplesmente contrata o Felipe Coutinho, sendo a segunda maior contratação da história do futebol. E mano, eu acompanhei muito de perto essa transferência e tava felizão, mano, falando, nossa, o Coutinho vai destruir no Barcelona. E cara, infelizmente eu não queria dizer, mas eu tava completamente errado. Nas primeiras partidas ele tava pegando ritmo com os novos jogadores, ainda não tinha entrosado com todo mundo, e no decorrer da temporada a gente começava a perceber que o Coutinho não daria certo no Barcelona, infelizmente. E, cara, todo aquele futebol mágico que o Coutinho tinha, todo aquele auge que ele tinha, infelizmente acabou indo embora. E aí em 2019 ele acaba sendo emprestado pro Bayern de Munique. E cara, assim, pra ser sincero, no Bayern de Munique eu não cheguei a acompanhar ele. Os únicos jogos que eu vi do Coutinho no Bayern de Munique provavelmente foi aquele 8-2 contra o Barcelona lá em 2020. E é nesse mesmo ano que ele consegue ganhar Champions League. E o empréstimo dele acaba com o Bayern de Munique, depois ele fica um pouco mais no Barcelona e lá em 2022 ele é emprestado pro Aston Villa e lá em 2023 contrataram ele. Mas ele foi pra Arábia e agora ele voltou pro Aston Villa, só que foi emprestado pro Vasco. Cara, eu não curtia muito ele jogando na Aston Villa nem na Arábia não, pra ser sincero eu ficava bem triste com o Coutinho jogando nesses times. Mas cara, na hora que anunciaram que ele veio pro Vasco eu fiquei feliz porque pelo menos a gente pode falar que ele retornou à casa dele. E cara, eu desejo tudo de bom pro Coutinho, eu sou muito fã dele ainda e tomara que ele se recupere e jogue muito no Vasco e um dia volte pra seleção brasileira. Mas de fato, infelizmente ele foi um jogador muito nerfado no futebol. E meu amigo, finalmente chegamos no Paul Pogba e talvez daqui dessa lista pra mim talvez seja o jogador que mais tinha potencial pra se tornar um dos maiores da história do futebol. Pogba começou a carreira dele lá no United, só que pouco tempo depois ele se transferiu pra Juventus. E cara, assim, eu lembro lá na temporada 14-15, 15-16 que eu vi bastante o Pogba jogando na Juventus. O cara era simplesmente um absurdo. Na minha visão, o Pogba era aquele meio campista que ia bem na defesa, até porque ele é um jogador forte e alto, mas cara, na questão ofensiva o cara não deixava a desejar. E, pô, cara, você vendo algumas partidas do Pogba nesse tempo, você via o quão habilidoso esse cara era. Pô, mano, o cara defendia bem, o cara driblava bem e passava bem. Fora que o cara simplesmente endoidava do nada e dava um chute de longe e fazia um golaço. Mas, cara, assim, pode ser impressão minha de um moleque que achia muita Juventus naquele tempo, mas eu acho que o erro dele foi ter ido pro United lá em 2016. Querendo ou não, ele saiu de um time muito forte que era a Juventus nesse tempo. A Juventus estava toda hora chegando nas semifinais da Champions League. Cara, uma coisa é inegável, o Pogba jogou demais na Copa do Mundo de 2018, onde a França foi campeã. Tanto que o cara ficou na seleção da Copa do Mundo desse ano. Depois da Copa do Mundo de 2018, eu nunca
nunca mais vi o Pogba naquele mesmo nível que ele tava. Pô, mano, o cara simplesmente teve diversos problemas e lá em 2022 ele nem chegou a ir pra Copa do Mundo. Claro, se eu não me engano ele ficou lesionado, mas mesmo assim é triste pra um jogador do nível dele. Só que agora chega a parte mais triste porque o Pogba esse ano mesmo foi suspenso do futebol por doping. Pô, cara, se você vê, o Pogba ainda tem 31 anos de idade. Pra mim é um jogador muito novo, cara. Beleza que passou a fase do prime dele, do auge dele, mas a gente hoje em dia vê jogadores de 34 anos jogando muito em alto nível europeu. Um ótimo exemplo disso é o Toni Kroos. E um exemplo muito melhor é que com 33 anos de idade o Modric simplesmente levou seu país numa final de Copa do Mundo. Isso é simplesmente incrível. E o Modric hoje em dia com 38 anos de idade ainda tá na ativa do Real Madrid, cara. Então tipo assim, eu sei que a fase prime dele, a melhor fase da carreira de um jogador é antes dos 30 anos de idade talvez, mas o cara ainda tinha muito jogo de futebol pela frente, mano. E o cara foi suspenso do futebol até 2027, ele já vai estar com 34 anos e simplesmente sem nenhum ritmo de jogo. Ou seja, infelizmente o Pogba já encerrou a carreira dele. E mano, já mudando de jogador, um dos nomes mais comentados nessa questão é o Griezmann. Mano, o Griezmann começou sua carreira lá no Real Sociedad, só que muito cedo ele se transferiu pro Atlético de Madrid. E cara, a gente vê no Griezmann no auge dele, a gente percebeu que ele era um cara muito ágil. Mas o que mais me impressionava no Griezmann era a questão de ele controlar algumas jogadas e saber finalizar muito bem, mano. Vou falar numa visão minha, eu acho que o auge do Griezmann foi na Copa de 2018. Cara, esse moleque jogou muito aquela Copa. Aquela França toda jogou muito e basicamente ele também foi escalado na seleção da Copa de 2018. E nesse mesmo ano ele ficou em terceiro lugar na disputa da bola de ouro. Ele já deu até entrevistas falando que talvez ele merecia, assim como o Neymar. E mano, assim, eu gosto bastante do Griezmann, pra mim esse foi o auge dele, mas na minha visão ele sim mereceu o terceiro lugar, porque o segundo lugar foi o Cristiano Ronaldo e o primeiro lugar foi o Modric. Ele não jogou mais que esses dois nesse ano. Eu acho que na minha visão em si, eu acho que o Modric deveria ter sido o segundo, mas eu entendo ele ter sido o primeiro porque o cara simplesmente carregou a seleção dele. Mas voltando ao Griezmann, eu acho que em si ele teve um auge muito bom e talvez ele tenha sido maior que o Hazard. Com certeza ele foi maior que o Felipe Coutinho e eu acho que provavelmente talvez tenha sido melhor que o Pogba. Então o Pogba, o Coutinho, o Hazard foram nervados pelo bem do futebol, já com o Anthony Griezmann eu acho que foi totalmente diferente. Então eu acho que ele tá um patamar acima desses três jogadores que eu acabei de citar e não foi nerfado. Claro que teve alguns erros de carreira, principalmente ter ido pro Barcelona, mas assim, por mais que eu acho que ele vacilou nessa questão de ter ido pro Barcelona, não deu certo, voltou lá pro clube que ele tava, pelo menos ele conseguiu fazer uma boa Copa no ano de 2022. E meu amigo, agora eu vou falar do último jogador dessa lista e eu tô falando do Dybala. E cara, assim, eu comecei a acompanhar a carreira do Dybala lá em 2015, quando eu comecei a assistir futebol, porque nesse tempo eu era torcedor da Juventus e aí eu ficava acompanhando ele, Higuaín, Morata. Pô, mano, até 2018 a Juventus tava toda hora indo muito bem na Champions League. Em 2015, se eu não me engano, ela chega até a final. 2016 ela chega até a semis. 2017 tem aquele 3-1 onde ela perde na final. Em 2018 tem aquela virada do Real Madrid nela, se eu não me engano, também nas semifinais. Ou seja, Juventus e diversos jogadores deles estavam num auge, numa crescente muito boa. Na minha visão, o maior destaque daquela Juventus com certeza era o Dybala. E pô, cara, nesse tempo o Dybala era simplesmente um absurdo. O moleque jogava demais e também teve aquela questão dele ser bem emblemático por causa da comemoração dele. Mas eu acho que na minha visão, uma das coisas que mais prejudicou a carreira dele foi algumas falas dele também. Eu lembro que eu era muito fã dele, queria ver os jogos da Argentina pra ver como ele jogava com o Messi, só que nesse mesmo ano o moleque simplesmente falou que era difícil jogar com o Messi. E pô, mano, com todo respeito, essa foi uma das maiores burrices que ele poderia ter feito. Você simplesmente criticar o craque da sua seleção. Tanto que lá em 2020 ele mesmo falou que deveria ter falado isso de uma forma mais respeitosa. Cara, eu penso assim, pra você se tornar um dos maiores jogadores da história do futebol, você pelo menos precisa fazer uma boa Copa do Mundo. Tem vários jogadores que simplesmente nunca ganharam uma Copa do Mundo, só que todo mundo lembra da forma que eles jogaram. Ele simplesmente cortou todas as possibilidades de ir bem na seleção dele. Não sei se atrapalhou o psicológico dele, mas foi uma coisa que eu fiquei muito triste porque eu era muito fã dele, mano. Depois de 2018 eu não lembro muita coisa que o Dybala fez de relevante assim. De fato ele teve aquela parceria com o CR7, eles ganharam vários títulos, menos a Champions League. Mas cara, lá em 2022 ele saiu da Juventus, foi pra Roma, mas pelo menos ele conseguiu fazer um gol na cobrança de pênaltis na final da Copa, né, cara? Mas assim, cara, de fato eu acho que o Hazard não se tornou tudo que ele tinha um potencial pra se tornar. Felipe Coutinho também não. O Griezmann, na minha visão, não decepcionou. O Pogba, por mais que tenha uma carreira vitoriosa, tendo Copa do Mundo, pô, Pogba, você era pra ter tido muito mais coisas. E cara, eu acho que o cara que mais me decepcionou dessa lista em si foi o próprio Dybala. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscreve no canal porque o vídeo foi bom. Você assistiu até aqui. Você pode discordar e não concordar, mas sempre vamos respeitar a opinião do próximo. É isso, tamo junto.